Bora lá, galerinha. A vingança de um macho alfa, Lyndon McLeod, que é assim que se fala, do canal do Psicologia Criminal. Mais um vídeo aqui do Psicologia Criminal aqui. Vocês sabem que eu gosto bastante de trazer vídeos do canal dele. Eu acho a forma que ele explica os casos muito maneira, muito bem feitinha, ó, muito séria, né? E acho que fica bem legal da gente gravar os reacts aí. Ah, Foi um vídeo que eu peguei pra ver, não foi recomendação no caso. Vocês me recomendaram outros vídeos, mas eu resolvi assistir esse por primeiro. Vou trazer os que vocês recomendaram também. Mas eu resolvi trazer esse por primeiro que me chamou muita atenção e eu tava afim de trazer um vídeo mais recente. Vocês me recomendaram pra trazer o do caso lá do Maníaco da Cruz. Mas sendo sincero com vocês, gente, eu ainda tô um pouco. É... Eu ainda tô um pouco assim, não tô muito confiante ainda pra trazer casos brasileiros, tá ligado? Crimes reais brasileiros, porque eu tenho medo de falar bobagem, daí, pô, já tô. Casos reais brasileiros, daí já tem que. Entendeu? Não posso falar algo muito, sabe? Porque pode chegar na família da pessoa, tudo mais, sabe? Então a gente tem. Eu ainda não me sinto confiante o suficiente pra fazer. Um dia eu faço, pode ficar tranquilo. Um dia eu faço reacts de casos reais brasileiros. Mas esperem um pouco, tá bom? Esperem eu assistir um pouco mais de vídeos assim, de casos de fora, pra aprender mais como me portar, como falar, porque eu sei que nesse tipo de vídeo eu não posso, tipo assim, é, tem que agir de uma forma mais séria, né, cara? Tem que agir de forma mais séria. Por mais que em algum momento do vídeo aconteça alguma coisa que seja, sei lá, engraçada por algum motivo, ou, entendeu? Vai que acontece alguma coisa no vídeo ali que seja. Não tô dizendo que é o caso, mas pode acontecer em algum vídeo de caso real, tem algum momento do vídeo que tem alguma coisa engraçada, tá ligado? Contando a história da pessoa, algo assim. Eu sei que eu não posso, tipo assim, gargalhar, dar um monte de risada, porque, tipo assim, tem que ter seriedade com o caso, que pessoas aqui, entendeu, né? É um crime real, né? Então eu tô ainda aprendendo, né, cara? Somos todos aí aprendizes desse mundo, né? Então, vou trazer mais uns casos aí, mais alguns vídeos, e com o tempo vai aparecer assim no canal, tá? Podem ficar tranquilos. E E é isso, basicamente, tá bom? E não trouxe também de esses casos aí envolvendo, vocês sabem, né? Colégio, essas coisas aí que eu trouxe bastante. Eu queria dar uma variada também, tá bom? Trazer um caso um pouco diferente aqui. E com um título que me chamou bastante atenção: Vingança de um Macho Alfa. Estranho, né? Estranho. Estranho e curioso. Enfim, gente, espero que deixem um like, se inscrevam no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite, tá bom? Link do vídeo original tem na descrição, passa na like, se inscreva, se possível, quiser estar no canal, que tá me ajudando demais, tá bom? Gente do céu, é impressionante. Eu começo a gravar o vídeo, me dá um calor no rosto. O quarto tava até agora tava com frio, até agora eu tava até de blusa, cara. Agora começa a me dar um calor no corpo, um monte de coisa, sei lá por quê, mano. Eu acho que é um nervosismo da gravação, né? Enfim, rapaziada, vambora sem muitas delongas, tá bom? Aí eu aviso, a gente já leu em outros vídeos, tá bom? Quem quiser pausa aí e ler, concordo com tudo que tá ali, tá? Hum. É ele. I live in a weird Eu space. vivo em um lugar Proud estranho. of who I Tenho am, orgulho but de I'm quem not proud sou, of mas não me everything I'm orgulho do que about. eu faço. I have thoughts, Tem I have pensamentos, tem opinions, I have opiniões, tem ideas, I ideias, tem have instincts instintos that I think are wrong, que eu acho que são errados, mas eu but I os tenho, have eles them. são meus, são They're reais. mine. They're real. And Yeah. I won't pretend I Eu não don't vou have them. fingir que não os tenho, But that doesn't mean I'm mas isso proud of significa them. que eu tenho orgulho deles. I don't know. I don't know how Eu other people não sei feel. como as outras pessoas I se don't know if a sentem. person has to Eu não sei se a deny what pessoa they tem que are negar or o que é ou embrace it abraçar fully. isso completamente. And so I had to I just Então I tive had que to admitir isso admit que eu this is who I sou e é am and it's feio. ugly. But let me show Mas you the deixe-me mostrar beauty a too. beleza também, deixe-me Let me mostrar o show lado you the redentor. redemptive side. Esse é Lyndon Cara, McLeod. ele falou umas palavras aí que muita gente, sei lá, tem pensamentos ruins na cabeça. Ele falou que você tem que abraçar isso ou negar. Acho que não é nem uma coisa nem outra, né? Principalmente, né, aceitar esses pensamentos. Eu acho que você tem que procurar um tratamento, né, mano? Um tratamento que te faça perder esses pensamentos, né? E como você já deve imaginar, não houve redenção, apenas declínio. Escritor Caraca. e com 3 obras já publicadas, o personagem Uou. principal de sua história era ele mesmo. Mergulhado em misoginia, conspiracionismo e Ixi. muito rancor, o protagonista do livro, escrito por Lyndon, realizou um massacre enquanto gritava que os mais fracos deveriam morrer. Entre Caraca. participações em podcasts e publicações em redes sociais, o comportamento desse homem ficaria cada vez mais agressivo. Mas o caso ficaria realmente terrível quando o protagonista de sua história deixasse as páginas daquele livro e passasse para a vida real. Caraca, cara. Lyndon James Não vou falar, não vou tomar
falar coisas antes da hora aqui, mas eu achei que seria um caso, sei lá, de. Eu achei que fosse de Cloud massacre, tá ligado? nasceu Achei que no dia 7 de fosse outro janeiro tipo de de caso. Achei que fosse, 1974. sei lá, um assassinato, alguma coisa assim, tá ligado? Porque vingança, eu imagino que. Sei lá, mano. Não sei o que eu imagino. Nos Estados Unidos. Seus pais eram militares e, por conta disso, o garoto passou da infância à adolescência mudando-se constantemente. Morando em diferentes partes dos Estados Unidos, Lyndon enfrentou dificuldades em criar fortes amizades, uma vez que era sempre o garoto novo. Porém, isso não o impediu de ter uma vida saudável e, ao que tudo indica, sua passagem pela escola aconteceu sem eventos traumáticos. Ele finalizou o ensino médio em Ohio e mudou-se para o Texas em seguida. Em seus 20 anos de idade, Lyndon deu início a um Caraca, esse relacionamento. ele com 20 anos, cara. Pra você ver que eu sou um cara que tem cara de novo, né? Só dizer que eu sou 2 anos mais velho que esse cara Com uma aí. garota. Esse namoro durou pouco. Não, por causa da barba eu fico mais velho, mas se eu tirar a barba, rapaziada, posso tranquilamente me passar por um Tempo, aluno do com essa primeiro ano do mulher ensino trocando médio. Lyndon por outro homem. Ele passou por um momento mais depressivo, porém conseguiu se recuperar. Nessa época, Lyndon fazia parte de uma espécie de culto ou grupo, cujo slogan era algo como "Pare de reclamar e comece uma revolução". Ixi. Uma frase que parece Mano, já quando começa esses grupos, a gente já sabe que esses grupos aí vão ser. Bom, não vou tomar de novo conclusões antes da hora, mas me parece o caso, tem falado de misoginia, essas coisas, já parece que vai ter alguma parada de supremacia aí, ter se cara. instalado na mente de Lyndon e que voltaria a aparecer em Bagulho suas de obras no supremacista, futuro. tá ligado? Com o passar do tempo, ele encontrou outros hobbies. Entre motos, a vida ao ar livre e músicas de rock, Lyndon também era apaixonado por tatuagens e armas de fogo. Certa vez, ele se envolveu em um acidente de trânsito e teve de ficar hospitalizado por algumas semanas. Como consequência, ele ficou dependente de opioides, carregando o abuso dessa substância para além Caraca. do tratamento. Apesar de ter sofrido ferimentos no pescoço, ele conseguiu se recuperar. Em 2004, Lyndon mudou-se novamente, chegando a Denver, no Colorado. Várias Ele mudanças. conseguiu um emprego na indústria de cannabis medicinal em North Holly Street. Caraca. Nessa empresa, Lyndon foi capaz de acumular um grande capital usado para sustentar seus hobbies. Ele permaneceu nessa indústria até 2013, quando foi demitido após ameaçar outro funcionário com uma arma de fogo. Essa foi a primeira vez que ele agiu de forma violenta, Já dá um e sinal, talvez né? já fosse um Uma red flag sinal aí, de né? que ele não tinha o controle necessário para manusear uma arma de fogo. Nessa época, Eu já falei, né? Já falei em vários vídeos. Todo vídeo que tem desses criminais eu falo. Não existe esses testes. Esses testes são só um papel que tu assina. Esses testes pra provar que você pode usar uma arma, tá ligado? Você basicamente chega lá nos Estados Unidos e assina um papel, eu acredito, tá ligado? Porque não é possível que tenha testes. Que vocês viram o tanto de casos que tem de caras que claramente não poderiam portar uma arma e a portam, né? mudança em sua imagem nos Estados já era Unidos. notável. Ostentando uma aparência muito mais agressiva, ele já construía pensamentos nocivos em sua cabeça, que viriam a público em breve, ainda que em forma de ficção. Em certa ocasião, Lyndon conheceu um homem de nome Jeremy Costello. Ele era um tatuador profissional e já tinha prestado seus serviços para Caraca, que Lyndon olho azul. mais de uma vez. Ambos eram Mano, apaixonados tipo assim, eu não gosto de julgar as pessoas por aparência, mas esse cara não me passa uma vibe assim legal, né? Essa tatuagem no queixo, esse olhar aí. por Não tatuagens. Entretanto, apenas me um passa uma deles vibe, era não é? habilidoso o suficiente para fazê-las. Confundindo paixão com trabalho, Lyndon convenceu Jeremy de que abririam uma Vocês empresa acham, juntos. rapaziada, dessas tatuagens assim que o cara fecha tudo assim, tá ligado? Eu esqueci o nome desse tipo de tatuagem. O que vocês acham disso? Nesse ramo. Ele entrou com o dinheiro e o tatuador com a habilidade. Lyndon não tinha Eu não nenhuma curto, não. experiência nesse ramo e aprendeu da pior forma que o amor pela tatuagem não faria dele o melhor empresário do ramo. Ele jogou todo o dinheiro que tinha naquele sonho, que infelizmente era pesado demais para que Jeremy carregasse sozinho. E para piorar, Lyndon tinha uma péssima fama como líder. Em seu último emprego, onde chegou ao cargo de gerência e foi removido após a ameaça, ele foi descrito como alguém agressivo, sem empatia e que agia de forma inapropriada com as mulheres que lá trabalhavam. Segundo esses funcionários, ele era bastante misógino, repetindo várias vezes que a opinião de seus colegas não importava e que elas não serviam para nada. O comportamento agressivo e barulhento desse homem
fez com que a maioria das pessoas ao seu redor o odiassem. Gente, eu vou ser sincero com vocês, eu não tô me lembrando. Sendo bem sincero com vocês, eu não tô me lembrando o que significa a palavra misógino. De verdade, de coração, vou pesquisar rapidinho. Ah, preconceito contra mulheres. Eu imaginei que poderia ser mesmo. Desculpa, de coração, gente. Eu realmente não tava me lembrando, tá? Eu tenho que ser sincero com vocês, porque tem que falar isso, dei uma pesquisada, porque não quero perder o entendimento da história, tá ligado? De alguma Coração, forma, não tava ele lembrando. ainda conseguiu sair com diferentes mulheres, mas nenhum desses relacionamentos evoluiu. É, Lyndon era péssimo com o finanças Red e não Pillzão fazia mesmo, né? ideia de como administrar e promover aquele estúdio de tatuagens. Em 2015, essa empresa foi à falência. Lyndon depositou toda a culpa em Jeremy, encerrando aquela parceria com bastante atrito. Isso obviamente afetou a amizade entre os dois, que já não parecia existir mais. So I Tinha uma had a empresa very muito bem successful sucedida. business. I Eu was era an empreendedor desde os entrepreneur from 33 about anos the de age of idade. 33. I was ruined Eu estava financially. I financeiramente went from arruinado, making foi de maybe 25, 30 25, mil por mês em 30 grand a dinheiro month in cash Mhm. to zero para zero, tudo em um all instante. in an instant. And so I had to sell all my Eu vendi assets, tudo que including my tinha, home. inclusive minha I mean, I was casa. really in a bad spot. Estava My numa posição friends muito just ruim. burned Meus me. amigos My me girl deixaram, meu just namorado me burned me. Like, deixou. my own family burned me. I mean, Minha the própria família me deixou, os details are detalhes são Byzantine. They're complexos. really shocking, and it shocked me. É. So I Mas se eles são teus amigos e seu namorado gostava de você de verdade, eles não iriam subir porque você perdeu dinheiro, né, cara? Eles não eram went to Eles a não very eram dark teus amigos de place, verdade. and I had all kinds Tive of todo tipo ideas de of what I ideia was sobre o going que eu to iria do fazer in order to para fazer make isso this direito. right. Esse é um retrato muito diferente do esperado, segundo o relato das pessoas que trabalharam com Lyndon no passado. E esse contraste de comportamento poderá ser observado É. outras vezes em sua história. Essa gravação é parte de um podcast no qual Lyndon foi convidado. Apesar de dizer que todos o tinham abandonado, ele não parece particularmente interessado em listar os motivos. Para quem não o Não conhecia, é era interessado fácil não, acho que ele tá escondendo criar coisa, né? empatia por ele. Lyndon acreditava ser o herói injustiçado de sua própria história, quando na verdade ele estava se transformando no vilão da história de outras pessoas. Caraca. É, realmente, ele fez atitudes aí já, né, de processo de raiva e tal, só que nas frentes das câmeras ele não passa isso. Sem muito dinheiro, Lyndon adquiriu um container, transformando-o em residência. Ele agora morava em uma montanha ainda próximo de Denver, e foi para lá que ele levou seus veículos e móveis. Mentalmente, ele já estava isolado da sociedade, dizendo que todos o tinham abandonado. Mudar-se para aquele local foi apenas um reflexo disso, motivado também por seu declínio financeiro. Em suas redes sociais, ele parecia animado com sua mudança, mas ainda Ok. é possível perceber um pouco de ressentimento em suas frases. E ainda que aquela publicação tratasse de sua nova adaptação e casa, Lyndon insere comentários sobre não ter espaço para armazenar mais itens. Segundo ele, esses espaços são um código que dizem que uma mulher mora naquele local e precisaria desses espaços para guardar coisas das quais ninguém precisa. Ele termina dizendo Assim, cara. Sim, peraí. não ter espaço para armazenar mais itens. Segundo ele, esses espaços são um código que dizem que uma mulher mora naquele local e precisaria desses espaços para guardar coisas das quais ninguém precisa. Ele termina dizendo que a casa dele tem livros, armas e Tá, carne. ele tá demonstrando ódio por mulheres aqui, pelo que eu entendi. Basicamente é Esse isso. comentário resumo. mostra que mesmo investido em seu novo projeto, Lyndon sentia a necessidade de dar sua opinião sobre mulheres. Sim. Ele abertamente as odiava e as provocaria em cada oportunidade que tivesse. Isso, gente. Vivendo Isso é uma parada desses bagulho de Red Pill e tal. Eu nunca trouxe vídeo sobre essas coisas assim, cara, porque claramente, né, não é algo que eu compactue, né, mano? Porque, querendo ou não, cara, é tudo uma escalada, cara. O cara começa vendo videozinhos assim de autoajuda, de não sei o quê. Depois ele começa a ver vídeos tipo assim, não, você vai ser. Você tem que ser macho, você tem que ser não sei o que, tá ligado? Você tem que ser. Sei lá, mano. Tem que ver que as mulheres não ligam pra você, que não sei o que. E isso vai escalando, escalando, até o ponto que o cara começa a não querer se pagar assim do cara que não precisa de mulheres. Ele começa a desgostar, tá ligado? Assim, ele começa a ter ódio das mulheres, começa a ter a tal da misoginia mesmo, né, cara?
Tipo, é tudo uma escalada, mano. O cara vai subindo cada vez mais, cada vez mais. E você pode ver, mano, hoje em dia é tudo assim, cara. Os caras que escalam um papel que, sei lá, tipo assim, que nem vai ter agora o filme lá com a Surfista Prateada. Nem sei qual filme que é, porque eu nem acompanho esses bagulho. Os caras ficaram revoltados na internet que o Surfista Prateado vai ser uma mulher, sendo que aparentemente já tinha até uma versão dos quadrinhos que ela era uma mulher, tá ligado? E, tipo assim, cara, sei lá, tá ligado? Tu, um marmanjo de 30, 40 anos, tu realmente se preocupa com Surfista Prateada no cinema, tá ligado? Tu não gosta, lê teu quadrinho aí, ou vê o filme que já tem, que era um homem, tá ligado? Você precisa ficar se revoltado na internet com isso, sabe? Indo nas Acho montanhas, bizarro. O cara completamente o que eu tô dizendo, o cara começa a ter ódio só de ser uma mulher, tá ligado? isolado Isso e é sem bizarro, amigos, ele começou a dedicar o Não sei seu se falei tempo alguma para besteira aqui, rapaziada, mas é uma visão que eu tenho aí das coisas. Eu acho que quando você começa a entrar nesses negócios de Red Pill, é tudo uma escalada, cara. Vai indo, que uma hora você começa a desenvolver Escrever. ódio da parada, tá ligado? Usando o nome das Roman pessoas. Clay, ele foi o autor da obra Ascension, dividida em 3 livros, colocando assim Por isso, nunca, sendo sincero com vocês, rapaziada, olha. Esse bagulho de Red Pill, Black Pill, tudo que tiver pill aí no final é mesmo como protagonista, melhor inclusive com seu passar nome longe. real. Esses livros parecem ter o objetivo de massagear seu próprio ego. A publicação foi feita por ele mesmo, visto que nenhuma editora se demonstrou interessada na história. Esses livros estavam à venda na Amazon, mas foram removidos 2 dias após a tragédia. Tem Com que uma tirar. linha de raciocínio um tanto atrapalhada e com Nossa, muitos erros olha, de olha o gramática, naipe da arma que o cara consegue comprar. Isso é absurdo, né, o cara? protagonista parecia ser algum tipo de vingador. sci-fi, tá ligado? Ele basicamente contava a história de Lyndon, de sua infância, até o fim da empresa de tatuagem, obviamente colocando a si mesmo como vítima injustiçada, e que terminava por realizar um massacre, assassinando 46 pessoas ao longo de 6 meses. Não, uou, como assim? Não, peraí. Obviamente contava a história de Lyndon, de sua infância, até o fim da empresa de tatuagem, Ah, tá. obviamente colocando a si mesmo como vítima injustiçada, e que terminava por realizar um massacre, assassinando 46 pessoas ao longo de 6 meses. Além Tá, de mas conter isso é a história do livro, tá? Não é a história verídica da vida real, pô. ameaças a pessoas reais, 46 como é seu muita ex-amigo gente, cara, não Jeremy, pode os ser. livros também matavam outras pessoas, como Ben Shapiro e Sam Harris. Aquilo era mais um diário ouvi falar o perturbado, nome desses escondendo-se caras, eu atrás acho, da mas- palavra ficção, do que qualquer outra coisa. E isolado em sua montanha, Lyndon assistiu enquanto Esse Ben Shapiro, esse nome é meio estranho, a não. fantasia se misturava conheço o com a rosto dele, realidade um pouco mais a cada dia. Em sua história, ele descreve o protagonista como Sigma Supremo, dotado de alta moralidade e cultura. Nossa, E, a super moralidade dele, né? Super Infelizmente, moralidade. ele é nascido em uma família medíocre. E apenas para fins de contexto, Sigma seria a definição para um homem confiante, reservado e que demonstra pouca ou nenhuma emoção. Com características geralmente atribuídas ao que ficou conhecido como homem alfa, o Sigma também é comparado ao lobo solitário, como se fosse uma versão introvertida e mais perigosa É, do meu alfa. amigo, o problema é em que seu- você não é um lobo, cara. Você é um ser humano, homo sapiens, cara. Você é um cara que nasceu pra viver em sociedade, desde que quando a gente ainda tava, tá ligado? Quando a gente era ainda caçador e coletor. O ser humano é um cara que nasceu pra estar junto no outro, você não é um lobo, cara. Fora que os lobos nem tem essa, o lobo também é outro animal que anda tudo em bando, cara. Eu não entendo nada Os desses livros, caras, né? Por ser esse Ou homem esses supremo, caras não entendem nada deles mesmos, né? Eu Lyndon acho que é foi mais escolhido isso. por uma inteligência artificial que extraiu seu DNA para reproduzir 1,6 milhões de homens iguais a ele, acelerando a evolução da humanidade. Ele também debate sobre homens alfa e homens beta, além de descrever todas as mulheres como promíscuas. Esses livros Viu? O cara ganharam desenvolveu ódio alguma atenção, mesmo. principalmente entre grupos que pensavam como ele. Sua história foi discutida em fóruns que aceitavam misoginia e grupos de Caraca. incels, que seriam homens incapazes de ter uma relação com uma mulher, apesar de desejarem ter uma. Lyndon conquistou espaço entre esse público, cedendo Cara, isso é algumas muita maluquice. gente, entrevistas é muita maluquice. enquanto vivia de sua própria fantasia. Yes, because I Sim, was porque eu alone fiquei in the sozinho no wilderness ambiente for selvagem years, durante anos. abandoned by my Abandonado pela minha tribe, tribo, usurped, usurpado, betrayed, traído, overthrown, superado, like, tipo, In a literal sense. literally, literal, literally. literalmente, No sem joke. brincadeira. like really, Realmente, over by my pela minha tribe. tribo. and now I have a new Agora tribe, tem uma nova and they're tribo, loyal to me. estão leais a mim. Envolto em Tribo? autopiedade, sua adaptação nessa comunidade aconteceu de forma natural, enquanto Lyndon vitimizava a si mesmo. Ele já estava certo de que seria ele contra o mundo,
e seu isolamento físico foi apenas parte do processo. Mesmo ignorando toda a tecnologia à sua disposição, Lyndon se apresentava como um ser supremo, como se sobreviver a baixas temperaturas fosse algo excepcional que apenas ele pudesse fazer. E a essa altura, era difícil saber se essas demonstrações de masculinidade faziam parte de um marketing para vender seu livro Cada ou se eram coisa, né? gravações legítimas. Não, parece legítima a gravação, né? Mas com certeza é De marketing qualquer também. forma, esse comportamento já Mas o Big deveria dele eu não duvido nada, que ele realmente acredita nessas coisas, levantar né? algumas bandeiras, como de fato o fez. Porque, tipo A assim, verdade- é claro que numa escala menor, mas é que nesses caras que falam que você tem que tomar banho gelado e não sei o quê. Que, cara, se eu tenho o chuveiro quentinho, eu vou chegar em casa e vou tomar um pô do banho gelado, cara. Ainda mais o cara que trabalha aí 8 horas por dia, pega 2 horas de busão pra chegar em casa, vai chegar e vai tomar um banho gelado, cara. Tá brincadeira, né, cara? Tomar um banho quente pra relaxar, atitudes pô. de Lyndon já tinham aparecido no radar da polícia e foi acionada para ele 11 vezes entre 2012 e 2016. Todas elas para agressões e ameaças. Algumas Os dessas caras com a mão na ameaças neve. foram tão incisivas que o Mão FBI sem luvas. chegou a bater na porta de Lyndon. Mas, infelizmente, nenhuma ação séria foi tomada contra ele. Em suas Tem redes problema. sociais, Lyndon continuou fazendo comparações entre o mundo real e seu livro, como se aquilo fosse um aviso. Então, e basicamente ele já descreveu o que ele iria fazer, né? Isso que é o mais bizarro. E mesmo assim. Algo que apenas Mas até é que é complicado, né, cara? Porque como é que você vai prender um cara que ele escreveu no livro, basicamente a história dele, com aquele final lá, com as 46 pessoas. Só que, tipo assim, como é que você vai prender o cara? Porque no caso ainda tá sendo uma história fictícia. Claro que ele vai jogar essa carta, né? Que é uma história fictícia que ele escreveu, né? Por mais que seja, obviamente, um planejamento que ele tem, não tem como muito a polícia prender um ele ser por isso, supremo eu como acho, né? ele fosse capaz de ver. Ele diz que a polícia e as normas protegem os fracos e que ele está cansado disso. Por fim, ele diz que é melhor que os fracos se preparem, porque as coisas Não, ficarão e o cara que escreve esse livro todo tem o porte de armas ainda, né? Pra vocês verem como é bem feito, né, o sérias. bagulho. Um sinal bastante claro do que aconteceria no futuro. Em uma de suas entrevistas, ele ainda descreveu a si mesmo como uma besta ou um filósofo, algo que ficaria bastante evidente entre suas aparições em podcasts e publicações em redes sociais. Ele descrevia como se travasse uma batalha entre dois Lyndons, e sua versão do livro parecia estar vencendo a luta. Em 2021, ele estava mais agitado e nervoso do que nunca. Todo aquele tempo em isolamento, em meio à neve e pensamentos perturbados, transformaram esse homem em alguém imprevisível. Por motivos que não ficam claros, Pô, o cara Lyndon se aceitou isola, ele fica preso nessas ideias que ele tem, cara. deixar sua montanha para dividir uma casa com 2 fãs. Entretanto, pouco tempo depois, ele foi expulso da residência. Segundo esses homens, Lyndon era alguém perturbado demais e a convivência tornou-se inviável. Nessa época, por motivos ainda mais inexplicáveis, ele deu início a um relacionamento com uma mulher de nome Annie. O que não parece Mas fazer também, muito né, sentido cara, é claro que o cara é o culpado de tudo, mas, pô, a menina vai querer se envolver com um cara desses também, né, cara? de nenhuma perspectiva. Pra quê, né? Não fosse pelo que viria Pô, a acontecer. as meninas que estão assistindo meu canal aí, mano. Sempre olhem bem, mano, o cara que vocês vão se relacionar também, cara. Porque, olha, tem cada cara ruim nesse mundo que é brincadeira. Tem cada um que é. Seria possível dizer que Lyndon tinha se transformado em uma máscara de si mesmo, agindo daquela forma Tá louco, apenas para vender seus livros. De qualquer maneira, Ok, ele mandou esse papo. ele e sua nova namorada começaram a gravar algumas cenas, que seriam para um curta-metragem de ok. título War Horse, um vídeo estranho que veremos mais pra frente. Ok. Durante as gravações, Lyndon discutiu com Annie e acertou um soco no rosto da mulher. Ela optou por interromper aquela relação, retornando para casa. Pelo menos, né? Lyndon ainda foi capaz de extorquir dinheiro dessa mulher, bem Desgraçado, como de né? outras garotas pela internet. Essa foi a forma que ele encontrou para sustentar seu vício por opioides, que pareceu piorar nessa época. Agora, ele não odiava apenas as mulheres, mas também todas as pessoas que julgava serem inferiores a ele. A mágoa que guardava de seus ex-amigos e familiares tinha se transformado em ódio e desejo de vingança. Lyndon já tinha seus alvos. E é doideira, porque ele tem todo esse papo dele que abandonaram ele e tudo mais, sendo que foi ele mesmo que se isolou, ele que decidiu ir morar lá no meio do nada, tá ligado? Seria questão de tempo
até que ele olhasse para as páginas de seu livro e não enxergasse mais diferença entre ele e o protagonista. Talvez porque essa diferença nunca existiu de fato. Sim. E fechando seu livro, ele não entendeu porque suas vítimas ainda continuavam vivas. Cara, que horror, hein? Deus o livre. Era dia 27 de dezembro de 2021 e a fúria de Lyndon desceu pela montanha, a caminho de Denver. Em seu Ford Econoline preto, ele carregava ferramentas, uma grande quantidade de munições e diferentes armas de fogo, entre rifles e pistolas. Aproximadamente às 17 horas e 25 minutos, Lyndon parou seu carro próximo a um estúdio de tatuagem, conhecido como Soul Tribe. Ele deixou o veículo e entrou no estabelecimento, já com sua arma em punho. Ali dentro estavam Alicia Cardenas, de 44 anos, que era a proprietária do estúdio, Alyssa Gunn Maldonado, de 35 anos, e seu marido, Jimmy Maldonado. Sem dizer nada, Lyndon invadiu o local e abriu fogo contra todos que ali estavam. Alicia e Alyssa foram alvejadas múltiplas vezes e Meu faleceram Deus. no local. Jimmy foi baleado na clavícula e no pulmão, mas foi enviado ao hospital e conseguiu sobreviver. Bom. Enquanto o sangue se misturava à Nossa, tinta, que horror. o criminoso voltou ao veículo e seguiu para o seu próximo alvo. Aquelas eram Ah, pessoas que na cabeça não. perturbada de Lyndon o tinham abandonado ou traído de alguma forma. Aquela Ai, mano, é. vingança contra os mais fracos, segundo ele mesmo, já tinha sido escrita, publicada e divulgada em seu livro. E mesmo após muitos sinais e encontros com a polícia, nada Cara, foi mas feito. que Deus ajude no fim desse vídeo, que ele não consiga fazer tudo que ele prometeu naquele livro, cara. Que ele seja parado antes, pelo amor de Deus, cara. Como resultado, inocentes tiveram suas vidas interrompidas por um homem perturbado e completamente entregue às suas próprias fantasias. Enquanto a polícia era notificada sobre os disparos no estúdio, Lyndon chegou à residência de seu ex-amigo, Jeremy Costello. Fingindo ser um entregador, ele foi atendido pela esposa de Jeremy. Aquela Pô, não pior que era a eu falei entrada que esse principal. cara tinha uma vibe estranha, mas até onde eu vi, que eu não lembro daquela parte lá, se falou alguma coisa. Essa parte que falou sobre ele aqui, não lembro se falou alguma coisa mal dele, que ele tinha alguma coisa. Ele Da parece ser casa, inocente também, deixando tudo. essa mulher Todos desconfiada. aqui são inocentes, obviamente, né? Mas. Ela então respondeu que Jeremy não estava, ainda que esse homem estivesse no cômodo ao lado. Lyndon aceitou a resposta e voltou para o seu carro. Oh! 10 minutos depois, o criminoso pegou uma marreta e voltou para a casa de Jeremy. Não. Com fortes golpes, ele conseguiu quebrar a porta e Ah, ganhar não. acesso ao local. Naquela casa estavam Jeremy Costello, sua esposa e um bebê, Não, filho do não. casal. Na história escrita por Lyndon, Jeremy seria assassinado para que depois sua esposa fosse decapitada. Ouvindo o barulho, a família foi capaz de trancar outra porta enquanto tentavam entender o que estava acontecendo. Trocando a marreta por uma pistola, o criminoso efetuou 6 disparos, que atravessaram a próxima porta trancada. Alguns desses disparos passaram perto do berço, que já estava vazio naquele momento. Jeremy conseguiu fugir com sua esposa e filha, encontrando abrigo em uma Pô. loja ali perto. Desesperados, eles Meu ligaram Deus. para a polícia enquanto viam de longe uma grande nuvem de fumaça, provocada pelas chamas que consumiam o veículo da família. Infelizmente, quando os agentes chegaram ao local, Lyndon já não estava mais lá. Ai, Sem mas, conseguir transformar essa parte do seu livro em realidade, mas, ele deu continuidade mas graças a Deus, pelo menos esses caras conseguiram sobreviver, mano. Conseguiram fugir. Nossa, ainda mais a criança, que é o pior. O cara tem que ser muito desgraçado, cara, pra tentar atacar uma criança, e o cara, um bebê tão inocente, cara, acabou de chegar no mundo, cara. Nossa. Graças a Deus, pelo menos eles conseguiram fugir, mano. Que toda aquela loucura. que os próximos tenham a mesma sorte. Às 17 horas e 45 minutos, o assassino chegou até um condomínio próximo de Chessman Park. O próximo alvo era Michael Swinard, de 67 anos, que também morria em seu livro. Após arrombar a casa do homem, Lyndon localizou a vítima e efetuou diversos disparos contra Michael. O homem não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Durante a fuga, alguns Droga. vizinhos puderam ver enquanto o veículo desaparecia de vista. Uma descrição desse carro foi entregue à polícia, que alertou todas as unidades sobre o caso. Nesse momento, ainda era impossível conectar todos os ataques ao mesmo criminoso, que parecia determinado em eliminar cada pessoa em sua lista. Às 19 horas e 57 minutos, Lyndon parou o É carro louco, mano. em frente à Isso Lucky é bizarro, 13. cara.
é bizarro, porque esse tipo de crime aqui, eu acho que é até mais difícil da polícia tentar neutralizar o cara do que naqueles outros que a gente viu em colégio, essas coisas, Columbine da vida, tá ligado? Porque aquele lá, querendo ou não, cara, ele vai, a polícia sabe onde ele tá ligado? A polícia sabe onde ele tá. Por mais que aquele lá, não tô falando, não tô diminuindo, não tô falando nada. Obviamente que aqueles crimes são todos horríveis, todos horríveis. Eu tô falando que aqui naquele tipo de caso, pelo menos a polícia sabe onde o assassino tá ligado? Aqui não, mano. Aqui ele tá indo de um lugar pro outro e a polícia tá Tom e Jerry na parada, tá ligado? Não tá conseguindo chegar nele. Até porque é tudo muito rápido, né, cara? O cara parece ter algum tipo de treinamento também. Outro estúdio de Isso é muito tatuagens. difícil de... Com uma arma de fogo já à mostra, ele entra nesse local e efetua uma série de disparos Mas é ao a minha opinião, assim, rapaziada. Deixa nos comentários o que vocês já acham. Me parece mais difícil de ser neutralizado esse tipo longo de de aproximadamente 10 segundos. desgraçado. Dennis Caulfield, de 38 anos, foi alvejado e faleceu no local. Caraca, Em seguida, cara. Lyndon volta ao veículo e foge mais uma vez. Bizarro, cara. É possível que algumas de suas vítimas fossem antigos concorrentes e tiveram mais sucesso do que ele. Lyndon Cada punia coisa, ele, além de tudo, era um invejoso, né? outras pessoas por seus próprios fracassos, afundando aquela Sim. cidade em uma noite de terror e destruição. Pouco após esse homicídio, o criminoso entrou em um bar, seguiu para trás do balcão e serviu-se com uma bebida. Obviamente, Nossa, tá ele foi ameaçando as abordado por pessoas. funcionários, fazendo com que Lyndon apontasse sua arma para eles, ofendendo duas pessoas que tentavam impedi-lo. Com uma pistola apontada para a cabeça de um deles, Lyndon deixa o local, dizendo que apenas queria uma bebida. Com mais uma ligação para a Que polícia coisa, né? e com a mesma descrição do veículo, os agentes rapidamente localizaram Lyndon, não muito longe daquele bar. Os policiais ordenaram que ele parasse, mas não tiveram sucesso. Lyndon então abriu fogo contra os agentes e responderam à altura. Ninguém foi ferido nessa ocasião, porém, a viatura que ali estava foi danificada a ponto de não funcionar mais. O criminoso voltou ao carro e conseguiu escapar. Ele então seguiu para o Hotel Hyatt, estacionou seu veículo na Deus. porta e desceu do carro. Na recepção, ele encontrou Sari Steck, de 28 anos. Nossa. Essa moça foi alvejada e veio a óbito no local. Diferente das outras vítimas, Lyndon não a conhecia. Ela não estava em seu livro e, infelizmente, foi levada pelo ódio de um homem perturbado. O criminoso Que começava horror, né, cara? Pessoal totalmente inocente da a parada. fugir de sua lista, estendendo suas armas para pessoas aleatórias. Ele dava início a uma revolução Isso é complicado, mano. Que é o que eu digo, que muita gente não sabe. Não sabe realmente o dia de amanhã, né, cara? Pô, essa menina aqui, imaginar que ia entrar esse desgraçado aí ia fazer isso com ela, tá ligado? que existia apenas em sua Muito cabeça triste, cara. e não tinha intenção de bizarro. parar tão cedo. Foi Como quando nossa ele vida não vale nada, às vezes. Parece que nossa vida não vale nada, né, cara? A gente vê esse tipo de caso. chegou ao cruzamento entre a 8th Avenue e a Zune Street que Lyndon encontrou uma viatura que já o esperava. A policial Ashley Ferris Toma ouviu cuidado, a comunicação policial. no rádio e seguiu para um estúdio de tatuagem ali perto, já prevendo a movimentação do criminoso. E foi exatamente para lá que o veículo preto seguiu. Ashley confrontou Lyndon, ordenando que ele se rendesse. O assassino, que jamais obedeceria ordens de uma mulher, disparou 2 vezes, alvejando a policial pouco poxa, abaixo do abdômen. Ashley respondeu com mais pólvora, baleando Lyndon 3 vezes. O criminoso cambaleou, deu a volta na viatura e foi ao chão. Em posição fetal, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A policial, por outro lado, se debateu e lutou por sua própria vida. Ela foi imediatamente resgatada e levada ao hospital, enquanto Lyndon absorvia as consequências de seus atos. A policial perdeu temporariamente o movimento da perna direita, mas foi capaz de se recuperar e andar novamente. Ao todo, foram 5 pessoas assassinadas. Ai, graças a Deus ela conseguiu sobreviver. Porque, cara, com todo respeito, depois de você saber. Eu entendo que o caso da polícia ela tem que, de fato. Ela tem todo um controle. Isso não pode dar problema pra ela, né, mano? Mas esse cara aí não tinha que fazer, mano. Tinha que chegar ali e já. Tinha que já chegar desarmando o cara, tá ligado? Não tinha que fazer, mano. Se ela não queria já abrir disparo contra ele, que eu entendo ela não abrir, porque sei que pode dar problema pra ela. Esse tipo de coisa. A gente não vamos se fazer de inocente. A gente sabe que essas coisas dão problema pro policial também. Se ela chegar fazendo isso, mano.
Então, pô, chegava disparando um taser no cara já na hora, tá ligado? Chegava disparando já um taser e já era. Porque. Mas pelo menos deu tudo certo no final, né, mano? Pelo menos ela sobreviveu. E olha aí, né? Que ironia, né? Que ironia. Ele que tinha tanto ódio de mulheres aí, ó. No final acabou morrendo na mão de uma, né? Pra você ver, né? E ele se sentia superior a elas, falava que elas eram as mais fracas e tal, né? E ele não resistiu e ela resistiu, né? Pra vocês verem. Por disparo de arma de fogo, mas o perpetrador. As ruas daquela cidade foram tomadas por sirenes e coletes em uma das noites mais tristes para a comunidade Mas de ainda assim foram artistas 5 apaixonados pessoas, né, por cara? tatuagens. E aquele ataque anunciado, que já se transformava em massacre, só não foi pior porque o criminoso encontrou em seu caminho uma verdadeira heroína. Ashley Ferris foi uma policial muito corajosa, que mesmo diante de um homem armado, não efetuou o primeiro disparo, mas respondeu à altura. Ela salvou incontáveis vidas e sangrou no asfalto para cumprir o seu dever. Aí. Ashley tinha passado o primeiro Natal sozinha após um divórcio e estava planejando tirar a própria vida no dia seguinte. Minha Segundo ela nossa! mesma, aquela troca de tiros fez com que ela repensasse sua decisão, encontrando um propósito em estar viva. Após a Caramba, gente. Você vê, né? recuperação, ela recebeu 15 condecorações por sua bravura e contou sua história em diferentes programas de TV. Ela Caramba. conseguiu superar seus pensamentos sombrios e seguiu sua vida, certa de Que que bom. tinha salvo Que irado. incontáveis outras. Muito bom. O Sigma Supremo, como chamava a si mesmo, não apenas morreu pelas mãos de uma mulher, como salvou a vida da mesma. Como acontece com a É maioria mesmo. dos casos Salvou, entre aspas, acabou salvando a vida dela também, né? Porque, caraca, assim, a investigação que ironia do encontrou destino, uma hein? série de sinais alarmantes que não receberam Senhora, tem vezes que o universo ele age de forma positiva também, né, mano? Pra quem for religioso, vai dizer que é Deus e tal. E pode ser mesmo também, cara, porque é tudo muito específico, né? Mas ainda assim foram 5 pessoas, o que é muito triste, rapaziada. a atenção porque necessária. 5 inocentes. Os colegas de quarto de Lyndon, após expulsarem o homem de casa, alertaram a polícia sobre seu comportamento. Na época, ele disse aos E colegas eu falei, né? Esse cara com todas as red flags que ele tinha, com tudo, o cara ainda conseguia na loja comprar um. Ele não é uma. O cara não vai na loja comprar uma pistola, ele compra uma arma do Call of Duty, tá ligado? O cara comprou. Vocês viram a arma que o cara tinha ali? É bizarro que tinha isso, vontade cara. É de usar um assustador, mano. lança-chamas na cidade, dando início a uma revolução. Mas fica ainda pior. Andrew Chell, um alemão que nunca conheceu Lyndon pessoalmente, criou um documento com 9 páginas para alertar a polícia sobre o comportamento perigoso do assassino. Esse documento foi enviado para a polícia da Alemanha, a polícia dos Estados Unidos e para o FBI. Com muitos detalhes e links, o texto tinha como objetivo alertar as autoridades para que algo fosse feito. Para Andrew, era óbvio que Lyndon faria algo parecido. Esse documento foi enviado 1 ano antes do ataque, mas infelizmente nada foi Foi feito. levado a sério. Esse homem fez sua parte corretamente, alertando a polícia com provas e um documento bem redigido. As autoridades, por outro lado, não deram a devida atenção ao caso, e como resultado, 5 pessoas morreram e outras 2 ficaram gravemente feridas. Por isso que nesses casos, tudo tem que ser sempre levado a sério, sobre tudo na. Quando. Sim. Cara. Incluindo um agente da Foda. lei. Alguns dias após a morte de Lyndon, sua ex-namorada Anne recebeu uma encomenda. Aquele pacote tinha sido enviado pelo criminoso antes de iniciar o ataque. Ali dentro, ele adicionou alguns documentos que passavam os direitos dos seus livros para Anne, assim como o filme que tinham gravado juntos. Ixi, The Nome War tem isso Horse. ainda, né? Esse filme é simplesmente um compilado de cenas curtas com efeitos especiais questionáveis. No filme, muitas imagens parecem apontar para o que viria a seguir, incluindo Lyndon parada em seu carro à frente de estúdios de tatuagem, os quais seriam atacados naquela noite. Estava claro que existia um planejamento para aquele ato, Sim. e o objetivo de Lyndon era que sua ex-namorada vendesse esse filme para ganhar algum dinheiro. Cada cópia foi vendida por $30, até que a página foi tirada do ar. Ridículo, né? Lyndon McLeod faleceu aos Que cópia 47 ele anos vendesse? de idade via disparo de arma de fogo. O que começou como vingança terminou em um terrível ataque contra aqueles que ele julgava serem mais fracos do que ele. Isolado em sua montanha, ele descreveu sua própria ruína em meio à neve, misoginia e autopiedade.
Incapacitado, em posição fetal e muito longe de completar a lista em seu livro, ele descobriu que a história não é escrita pelo mais forte, mas pelo sobrevivente. Caraca, falou real. Bizarro, rapaziada. Você é louco, mano. É. Acabou. Cara, é que nem eu falei, mano. Sempre tomem cuidado com qualquer tipo de coisa que vocês vão seguir. Eu não tô falando que quem segue Red Pill, quem segue essas coisas vai se tornar um cara igual ele. Eu estou falando que tudo nessa vida hoje em dia é uma porta de entrada pra algo. Nunca se extremizem em nada, tá ligado? Na vida. Nunca se extremizem em nada, mano. Sempre olhem o outro lado, tá ligado? Se tu é de um lado, olha o outro. Se tu é de outro lado, olha o outro, cara. Não sempre. e- Caraca, sempre. Se você sente que você tem ódio por algo, tenta v- entender o que é aquele algo antes de ter ódio daquilo, tá ligado? Sei lá, mano. Sei lá, eu tenho ódio, eu não sei. Claro, um exemplo bobo, assim, sei lá, eu tenho ódio de um jogo, sei lá, eu tenho ódio de God of War. Para e pensa, por que que eu tenho esse ódio, tá ligado? Por quê, mano? Tem alguma lógica isso, tá ligado? Porque muitas vezes tem gente aí que acaba virando extremista das paradas e acaba se tornando, com o tempo, uma pessoa perigosa para as outras. Enfim, gente, espero que deixem um like, se inscrevam no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite, tá bom? Tamo junto, é nóis.